Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós queremos dar início nesta manhã à nossa escola bíblica dominical, né? A nossa escola que todo domingo acontece aqui na nosso Distrito 7, na Santo André, e também acontece em várias congregações na nossa Assembleia de Deus do Vale do Rio dos Sinos, que tem como seu pastor presidente o pastor Carlos de Olê Azeredo. Esse que vos fala, pastor Paulo, auxiliar aqui no Distrito 7, Santo André. Queremos saudar todos os irmãos que vão a partir de agora nos assistir através da live da Escola Bíblica. Também queremos saudar todos os irmãos que estão aqui com nós, irmão Milton, irmã Tânia, irmão Mário, também o irmão, também o nosso irmão Maurel, que está com nós aqui também. E nós nesta manhã queremos já começar, irmãos, os irmãos já estiveram de joelhos dobrados orando, mas queremos fazer mais uma oração. Hoje é o dia em que a igreja de São Leopoldo escolheu para orar e para clamar pela nossa cidade, pela nossa saúde, e um dia propício, pois a nossa escola bíblica, a lição de número 10 da nossa escola bíblica, ela traz: o Senhor Jesus cura hoje. Veja bem, o Senhor Jesus cura hoje. Então vamos orar mais uma vez e depois nós já vamos entrar na nossa escola bíblica dominical. Todos os nossos irmãos obreiros, todas as nossas irmãs que vão estar nos assistindo, que Deus possa nos abençoar e o nome do Senhor possa ser glorificado. Vamos orar. Querido Deus, nós chegamos mais uma vez diante da Tua face, da Tua presença, para nesta manhã, Pai, transmitir, ó Pai querido, uma palavra, e sobre o tema, o Senhor Jesus que cura hoje. Ele cura, e nós sabemos que o Senhor é o Senhor da cura, o Senhor é o Senhor do milagre. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, e aqui estamos para transmiti-la, Senhor Deus vivo, de forma que, Senhor, nós tragamos entendimento para aqueles que estão nos ouvindo. Pai querido, venha receber nesta manhã a nossa oração, o nosso jejum, o nosso clamor, intercedendo, ó Pai, por esta cidade, intercedendo pelo pecado do povo, para que o Senhor possa salvá-los, ó Deus, intercedendo pelas nossas autoridades desta cidade. Pai, da direção do Teu Espírito, Pai, nós intercedemos, oramos, ó Deus, pelo hospital, por todos aqueles que estão internados, por aqueles que estão na UTI, Senhor. Ó, nós intercedemos, Senhor, pelos profissionais da saúde que estão sofrendo, Pai querido, com cargas emocionais, Senhor, com enfermidades. Pai, o Senhor é um Deus da cura. Mostra para esta cidade, para esse estado, que o Senhor tem poder no céu e na terra para controlar, ó Senhor Deus vivo, da fé, da coragem. Anima, Senhor, aqueles que estão desanimados, encoraja os que estão desanimados, Senhor, desencorajados. Pai, visita nos lares aqueles que estão acometidos de enfermidades de diversas ordens, seja ela de ordem física, seja ela de ordem espiritual, seja ela de ordem, ó Pai querido, psicomática, ó Senhor, seja ela, Senhor, uma depressão, um pânico, mas no Teu nome, Jesus, o Senhor tem poder para curar, para libertar, para restaurar, pois a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todos os nossos males, as nossas enfermidades, e pelas Suas pisaduras somos sarados. Senhor, nós oramos neste momento, pedindo a Sua misericórdia, clamando em alta voz, mesmo que, Senhor, reduzido aqui no templo, mas sabemos que nas casas, nos lares, há, Senhor, pessoas orando, intercedendo e buscando. Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão na cama, oramos por pessoas que estão enfermas em casa, ó Senhor, que estão em cima do
numa cama, visita esta pessoa agora onde ela estiver, e Senhor, declaramos a cura desta vida no nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Você que está na tua casa, você pegue a tua revista da Escola Bíblica Dominical, vamos meditar o verdadeiro pentecostalismo, e é o que precisamos neste momento. A lição de número 10 é a lição 7 de março de 2021, que fala: o Senhor Jesus cura hoje, e Jesus cura, e o texto áureo nós encontramos em Salmo 103:3, por mais que não seja o texto mencionado na leitura bíblica em classe, mas o texto áureo, ele está lá em Salmo 103:3, diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo de número 103, verso 3. Então, esse é o nosso texto áureo desta manhã. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Glória a Deus por isso. A verdade prática, ela nos diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Vou ler novamente. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos fazer a leitura do texto áureo desta escola bíblica, onde aqui nós queremos falar, mas como nós estamos aqui com o auxílio dos nossos professores, o irmão Hamilton vai estar fazendo os comentários hoje, porque estamos desta forma diferenciada, onde não podemos estar com todos os irmãos aqui, então estamos transmitindo para você esta escola, uma escola em que nos dá respaldo bíblico para a cura divina, para a cura, sabendo que Jesus ainda cura nos dias de hoje. Mas eu vou convidar aqui, junto com os meus companheiros, vou convidar o professor Paulo Brito para fazer aqui a leitura juntamente com nós, toda a leitura bíblica em classe, e depois então nós vamos estar orando mais uma vez e entrando então nos comentários da escola bíblica desta manhã, uma lição que veio propícia. O Senhor Jesus cura ainda hoje, Ele cura hoje. Então vamos convidar o Paulo Brito a passar e vai fazer a leitura juntamente com você que está em casa, você que vai estar assistindo depois desse vídeo, e juntamente com nós aqui ele vai estar fazendo toda a leitura bíblica em classe do nosso tema sugerido nesta manhã. Glória a Deus. Minha saudação, pastor Paulo Dutra, nosso pastor distrital, todos os professores, meu amigo que estão, Noel, Mário, e também os irmãos que estão acompanhando esta live no dia de hoje, onde estamos impossibilitados de nos reunirmos, mas interessante que a presença de Deus, glória a Deus, está em nossas vidas, isso é importante. Vamos ler então a leitura em classe, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 a 6, depois do evangelho que escreveu São Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Então você que está em casa, que não tem a revista, pode acompanhar na Bíblia, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas,
Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados a ele. Com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Saúdo o pastor Paulo, viu? Sou o irmão Brito, todos os irmãos que estão na escuta nesta manhã. Vamos fazer agora uma oração, mais uma oração, agradecendo a Deus por esta palavra já e intercedendo em favor desta lição nesta manhã. Altíssimo e grande Deus e Pai de misericórdia, dirigimos a Ti, Senhor, mais uma oração nesta manhã, Senhor. Vendo, Senhor, ouvindo essa leitura maravilhosa da Tua palavra, que nos mostra que Tu levaste sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Estamos neste dia, neste país, unidos pelo Teu amor, Senhor, intercedendo, Senhor. Nos abençoa, Senhor, venha falar conosco nesta manhã, Senhor, através dessa lição maravilhosa, Senhor, que possamos entender o Teu amor, que possamos entender, Senhor, a Tua vontade para com as nossas vidas, para com a vida daqueles que vão ouvir esta palavra. Nos abençoa, Senhor, usa, Senhor, manifesta a Tua glória, Senhor, que possamos ser aperfeiçoados pelo poder da Tua palavra nesta manhã, é que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você, irmãos aqui podem se assentar. Você, irmão que está no teu lar, nós queríamos, na verdade, seguindo aqui o cronograma da escola, nós queremos apresentar aqui, como objetivo geral, esclarecer que a cura divina acontece nos dias de hoje, né? Queremos trazer no tópico, no decorrer do tópico 1, o conceito da cura divina na Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar em vários textos e contextos a cura divina na Bíblia Sagrada, também como uma das dádivas da salvação. Pontuar a cura divina como parte, né, da salvação, ou como uma extensão da salvação que Cristo veio trazer na cruz do Calvário. Também refletir sobre a cura divina e os desafios que estamos vivendo nos dias atuais. Então nós sabemos que a Bíblia Sagrada, né, quando nós vamos analisar ela desde Gênesis e Apocalipse, nós podemos ver que esteve presente os milagres, esteve presente, e a cura é uma dos milagres sobrenaturais. Há algumas coisas sobrenaturais que acontecem na vida daquele que teme ao Senhor e que busca o Senhor. E nós vamos ver que Jesus, o seu ministério, por se tratar de momento de dificuldade, por se tratar de um povo que vinha sofrendo com muitas enfermidades, com dificuldades, né? Inclusive que a de ordem pública, como estamos vivendo esta peste nos dias de hoje, né, que é enfermidades em escala maior, de ordem pública, mas mesmo em meio ao caos das enfermidades, né, das pestes que viria sobre o mundo, nós podemos ver a cura, assim como Jesus curou, Ele ainda cura nos dias de hoje. E dentro de cada tópico nós vamos analisar os subtópicos, que nós vamos estar ouvindo o irmão Hamilton aqui analisar, e você fique atento, e que o meu pedido a Deus é que gere fé em você esta lição, porque nós vamos analisar desde os tempos do Antigo Testamento como Deus tratava esta questão de saúde pública do ser humano,
esta questão de ordem das enfermidades. Então, o primeiro tópico vai falar sobre a cura divina na Bíblia de modo geral. De sorte que nós vamos olhar para a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção das doenças, ela é bíblica, e também o Novo Testamento, as curas de Jesus. Depois, no segundo tópico, a cura divina como parte da salvação. Nós vamos olhar a salvação, a cura divina, e a salvação e cura. E também vamos olhar o texto que nós estamos fazendo menção, que é Isaías 53, aonde Isaías declara que ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. No 3, a cura divina e os desafios atuais, que é hoje o que está em pauta, uma grande necessidade de fé e uma grande necessidade da cura divina. E já adiantando, parece-nos que Jesus não cura, mas nós sabemos que não é só a enfermidade que nós estamos enfrentando como a pandemia. Jesus cura todo tipo de enfermidade, de todas as ordens de enfermidade, seja ela maligna, seja ela ordem espiritual, seja ela psicomática, seja ela da mente, né? Jesus cura não somente no meio de uma pandemia, mas Jesus em todo momento cura. Então nós temos relatos de muitas curas que Deus vem fazendo neste momento. Então, a cura divina e os desafios atuais, as doenças, né, as enfermidades entre a igreja, entre os crentes, né, não confundir doença com possessão maligna e saber discernir as enfermidades, inclusive psicomáticas, que são enfermidades da alma, enfermidade da mente humana, tá bom? Então, nós vamos decorrer agora sobre esse tema, onde tem o ponto central: Jesus ainda cura. Jesus, ele cura nos dias de hoje. Nós convidar o professor Hamilton, então, para passar aqui, e ele vai estar ministrando para você esta aula. É claro, irmãos, que nós não vamos ler a escola, não vamos poder ler a revista, mas nós vamos trazer o resumo de cada tópico para que você possa refletir aí na sua casa, e depois você está assistindo este vídeo, quem sabe não vai estar assistindo ao vivo, mas ele vai ficar gravado para que você medite nesta palavra, nesta manhã. Professor Hamilton. Saúdo os irmãos nesta manhã com a paz do Senhor, nosso pastor Paulo, nosso distrital. E agradeço a Deus, em primeiro lugar, essa oportunidade, essa honra e esse privilégio de estar aqui junto com os irmãos para nós transmitirmos a palavra de Deus. E já vou começar, irmãos, conceituando em poucas palavras a cura divina. É uma ação sobrenatural de Deus na vida do homem, curando as enfermidades, os males que são provocados pelo pecado. Então a cura divina é uma promessa de Deus e um vislumbre, vamos dizer assim, da vida divina, onde não há enfermidade, não há dor, não há sofrimento, como fala em Apocalipse. E precisamos da cura divina? Sim. A Bíblia, ela é cheia de relatos sobre a cura. E Deus prometeu curar, Ele fez um pacto, como está no primeiro tópico, a saúde pública no Antigo Testamento. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel, desde que eles cumprissem. Quando nós estamos na obediência, Deus nos cura, Deus nos preserva, Deus nos guarda de todos os males. Ele é o Deus que faz milagres e maravilhas na nossa vida. Ele disse: nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara, o Jeová Rafá. Então Deus, irmãos, Ele é o Senhor que nos cura dentro da nossa casa, nos cura, se Ele quiser, caminhando na rua. Ele é Deus Todo-Poderoso, pode nos curar no momento de alegria e pode nos curar no momento de tristeza, porque Ele é Deus.
Ele tem todo o controle, Ele tem todo o domínio do universo e domínio sobre a nossa vida. Ele é o Deus que falou, e se Ele falou, está falado. Ele tem um povo que Ele escolheu para si, e esse povo não vai viver doente. Esse povo Deus deu, além da salvação, a bênção da cura divina. A vida dos israelitas era centrada em Deus, então sempre eles buscavam adorar a Deus. Mas naquela época não havia grandes remédios, então Deus intervinha milagrosamente curando as enfermidades do povo. Ontem nós estávamos estudando, eu e a minha esposa, aquela parte em que o povo murmurou no deserto, em Números, e que murmurou contra Deus e contra Moisés, e Deus enviou serpentes venenosas, e muitas pessoas morreram, muitas pessoas. E aí as pessoas foram e clamaram a Moisés e disseram: nós pecamos contra Deus e contra ti. E aí Deus falou para Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca sobre uma vara, porque eu vou curar a todo aquele que olhar. E assim também nós, quando olhamos para Jesus, nós somos curados, somos abençoados, somos restaurados, porque Deus não nos escolheu para viver doente, Deus não nos fez para nós viver doente, Deus nos deu saúde. E assim todas as nações, elas têm enfermidades. Se nós olharmos hoje na face da terra, não existe uma nação que não enfrente problema com enfermidades. E muito mais agora que nós estamos vivendo na pandemia, no coronavírus, em que as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão assim vivendo num desespero porque não conhecem uma solução poderosa na sua vida, e principalmente tem medo da morte. Então o vírus vem contra o seu corpo, não sabem como reagir, e tem medo da morte, então se pegam em tudo. Mas a Bíblia, ela nos fala que ela é uma provisão de Deus, uma provisão de Deus para o seu povo. Em várias vezes Jesus, quando chegou a mulher do fluxo de sangue e ela tocou em Jesus, ela foi curada da sua enfermidade. Glória a Deus. Porque o Senhor disse: a tua fé te salvou, vai em paz. Quando nós temos fé, quando nós não deixamos a nossa mente e os nossos pensamentos e o pensamento das pessoas nos influenciarem a nossa vida, nós podemos crer na palavra de Deus. E Deus, Ele mostrou desde o princípio, desde o Gênesis até o Apocalipse, que a cura está à disposição para todo o povo. A prevenção de doenças é bíblica. Já naquele tempo, o povo de Israel, Deus mandava, quando um homem fosse fazer as suas necessidades básicas, era para enterrar os seus dejetos. Bem diferente de hoje, quando nós encontramos nas praças, lugares públicos, pessoas que fazem tudo. Então, por que Deus mandava aquilo? Justamente para prevenir as enfermidades e as doenças. Vemos a Índia, um país que tem milhões de deuses, que adora o rato, adora a vaca, cachorro, macaco, elefante, mas é um país de tremenda sujeira. Pessoas vivem nas ruas, pessoas vivem sujas, pessoas vivem sujeitas às enfermidades. E aí nós vemos assim que Deus, quando Ele instruiu o seu povo, era para ter padrões de higiene, que estão no livro de Levítico.
E naquela época também muitas vezes a enfermidade não era descoberta assim, a lepra, mas Deus falava que era para as pessoas notarem quando havia manchas na sua casa, é que havia lepra. Quando havia manchas no seu corpo, aquilo não era normal, havia lepra. E Deus deu padrões, maneira de pegar e vencer aquelas doenças, aquelas enfermidades. Outra coisa, Deus já ensinava sobre alimentação, como se alimentar. Hoje nós passamos, e muitas enfermidades vêm pela nossa maneira descuidada, muitas vezes, de nos alimentar, desregrada. Hoje nós vivemos num tempo em que dormimos pouco, comemos mal e estamos sujeitos a estresse e tantas outras coisas. Mas Deus já havia previsto, por isso que a palavra de Deus deve ser a orientação da nossa vida. Eu estava olhando filmes da década de 60, 70, filmagens aqui no Brasil. O povo, na maioria, era mais magro. Havia pessoas assim, mas hoje há pessoas que estão sobrepeso por causa de uma vida sedentária. E Deus não quer isso, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então Deus já prevenia, e isso leva a enfermidades no coração, enfermidades da pressão. Então todas estas coisas, a prevenção de doenças já era bíblica. Deus mandava o povo se cuidar para que não pegassem enfermidades. E Ele fez uma aliança no capítulo 15, no versículo 26 de Êxodo. Ele disse: eu sou o Senhor que te sara, nenhuma das enfermidades que veio sobre os egípcios virá sobre ti. Então havia uma promessa, a palavra de Deus é mais poderosa do que o homem mais poderoso da face da terra. É a palavra de Deus, só Ele pode penetrar no nosso íntimo. Como a palavra de Jesus fazia, aquela palavra de poder entrava no corpo dos leprosos e as células obedeciam, e naquele momento aquele leproso era totalmente restaurado, por causa do poder e da autoridade que há no nome de Jesus. Então Deus tem interesse que nós vivamos uma vida de qualidade, e a cura divina é uma parte da bênção que Deus nos deu para viver neste mundo. O nosso corpo se corrompe, ele fica velho, mas Deus disse que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão com asas como águias. A águia se renova. Então Deus tem uma renovação para a nossa vida. E uma das renovações de Deus é a cura divina. Ele cura o câncer, Ele cura todas as doenças, Ele cura a AIDS. Nós temos visto nos dias de hoje Deus curando pessoas. Muitos não creem, mas nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos. Tem religiões que também prometem curas e fazem curas, mas só que curam o corpo só esta parte. A alma continua ainda em trevas, mas a promessa de Deus é para a cura espiritual e a cura física na nossa vida. Nós temos tanto Deus nos cura por fora, como Deus nos cura por dentro também. E o Novo Testamento nos fala que Jesus curava, mas que a garantia da cura estava na obediência. Quando Jesus veio, havia muitos doentes e enfermos. O povo estava mais confiando na sua tradição do que confiando na palavra de Deus. Hoje esse desespero que nós vemos nas pessoas é que elas veem assim que não há segurança em nada do que elas acreditam.
mas nós temos confiança em Deus. E Jesus, vendo, no capítulo 8 de Mateus, no versículo 35, diz que Jesus via as pessoas como ovelhas desgarradas que não têm pastor, e disse para os seus discípulos: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. O Senhor estava dizendo: a demanda é grande, tem pessoas precisando de cuidado, de ajuda, mas são poucos que trabalham, são poucos que querem trabalhar. E é verdade, irmãos. Se tu vai ver num hospital, muitas vezes há poucos cristãos que vão nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, que são pessoas necessitadas, são pessoas carentes, e Jesus ama todos igualmente. Jesus ama todos da mesma maneira. A compaixão era uma das coisas que movia o coração de Jesus. E será que hoje Deus não tem compaixão das pessoas que vivem na terra? Tem. Deus ama a pessoa de idade, Deus ama o homem, a mulher, o jovem, a criança. Deus ama todos igualmente. Deus é um Deus de amor. A essência de Deus é amor. Assim como Jesus demonstrou seu amor, assim Deus quer curar hoje. Deus quer entrar nos lares, quer curar a tua enfermidade, quer curar o teu mal. Te volta para Deus, olha para a Bíblia. Há tantos exemplos de pessoas que perseveraram e receberam o seu pedido, porque confiaram em Deus. E nós devemos confiar em Deus, ainda que a nossa mente natural possa dizer assim: ah, mas como é que esta enfermidade minha vai ser curada? Mas isso é pela fé. Nós temos que ter fé em Deus, não uma fé nominal, não uma fé que somente temos um título de cristão, mas uma fé viva, uma fé em que nós conversamos com uma pessoa, assim como nós conversamos com alguém da nossa família, com o nosso esposo, com a nossa esposa. Nós conversamos todos os dias, porque ela é uma pessoa e nós conversamos com ela. Então nós temos um relacionamento e ouvimos e entendemos e sabemos que ela vai nos escutar. Assim também nós sabemos que Deus nos escuta. Então a nossa esperança é Deus na nossa vida. Mas o ato da cura de enfermidade na Bíblia é particularmente milagroso. Ou seja, Deus quase sempre intervia de maneira milagrosa, porque os remédios não funcionavam. Hoje tu pode entrar numa farmácia, hoje tu pode entrar, tem remédio para tudo que é parte que tu olhar, tem remédio. Mas Deus promete uma cura melhor, que é a cura através da palavra de Deus, pela fé no seu nome. É cura para a nossa alma, é limpeza, é faxina no nosso coração e na nossa vida. Os sacerdotes precisavam estar limpos para entrar no tabernáculo. Assim Deus quer a nossa limpeza, a nossa higiene, nos prevenir de todas as enfermidades através da sua palavra, através da fé no seu nome. E Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer isso. E a cura divina também é parte da salvação. A cura divina também é um atestado de Deus, que Deus está agindo na vida do homem, que Deus está tornando viva a sua palavra. Não somente lá quando Jesus andou, não somente para os profetas, para os grandes patriarcas, mas hoje Deus cura. Deus cura o irmão que está no bairro, Deus cura o irmão que está numa vila, Deus cura o irmão que está numa casinha pobre quanto numa casa boa. Deus cura porque não depende da condição, não depende da pessoa se entregar e abrir o seu coração para Deus. Aí ela recebe a bênção, a misericórdia, a salvação de Deus e recebe também a cura das suas enfermidades. Deus é poderoso, irmãos. E em Isaías 53 nos fala que Jesus, Ele não somente veio para nos salvar, mas que Ele veio para curar
as nossas enfermidades. E quando ele esteve ali no Calvário, ele estava cumprindo Isaías 53. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, ou esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era o mais desprezado e indigno entre os homens, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos que nos agradasse. Então o Senhor, Ele fez esta promessa de nos salvar, e não somente nos salvar, mas curar. Muitos, os 10 leprosos receberam a cura na hora de Jesus, mas somente um voltou para agradecer. Eles pediram e o Senhor curou eles, mas só que um voltou para agradecer a cura do Senhor. E assim é hoje a humanidade. Deus está curando, Deus está salvando, mas são poucos que agradecem, são poucos que reconhecem Deus. Às vezes nós confiamos mais na palavra de um médico, na palavra de um homem, do que na palavra de Deus. Confiamos mais no que o médico falou. Se o médico mandou nós fazer assim, nós fazemos assim direitinho, como ele está mandando. Mas se a Bíblia, nós pensamos assim, mas não vai acontecer, será que vai acontecer? Colocamos dúvida, e às vezes a palavra do médico nós atendemos sem nenhuma dúvida. Então por isso é importante nós crermos, porque a salvação é um presente de Deus, e com a salvação vem a cura das nossas enfermidades. Deus quer nos levar para aquele estado quando nós estávamos no jardim do Éden, quando a nossa vida não tinha problema de enfermidade nenhuma, mas a partir do pecado, o pecado entrou na nossa vida, as enfermidades entraram na nossa vida, as enfermidades encontraram uma brecha na nossa vida. E por isso, irmãos, a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor, entregar a sua alma ao Senhor, sair das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, olhar para Jesus na cruz do Calvário, colocado em teu lugar lá naquela cruz. É por isso que a cura divina, Jesus, quando estava morrendo ali, Ele estava levando o pecado de todos nós, mas ao mesmo tempo, pela vivência que Ele teve durante esses 33 anos, Ele sofreu tudo que nós sofremos, Ele experimentou todas as dores que nós experimentamos, porque em Isaías 53 Ele diz: homem de dores, que sabe o que é padecer. Então Ele sofreu tudo, Ele chorou, Ele teve fome, Ele teve sede. Por isso hoje Ele intercede por nós lá no céu, e Ele sabe tudo que nós sentimos. Ele sabe, ainda que as outras pessoas não saibam, mas Jesus sabe tudo que nós estamos sentindo pelo seu Espírito. E a cura é um ato de soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus. Quantas pessoas nós vemos deprimidas, pessoas buscando suicídio, porque não tem uma firmeza. Então Deus tem cura até mesmo para o suicídio, para a depressão, para as pessoas que não podem viver sem remédios, porque Deus é um Deus que cura, e cura integralmente a vida da pessoa, quando a pessoa se entrega para Deus e deixa Deus agir sobre a sua vida. Nós precisamos nos entregar para Deus, nós precisamos abrir o nosso coração, abrir as nossas defesas, ou resistir à ação de Deus na nossa vida, porque muitas vezes nós resistimos com nossos pensamentos, com as nossas convicções, com os nossos desejos, mas Deus tem a cura divina, e a nossa tendência é procurar os médicos. Não é errado, mas só que não podemos colocar toda a nossa fé como alguns colocam nos remédios, né? A gente precisa, a medicina, a tecnologia veio para nos ajudar,
veio para nos ajudar, para melhorar a nossa qualidade de vida, mas ela não pode ser um Deus na nossa vida, ela não pode ser um ídolo que nós adoramos. Nós temos que adorar o Senhor, confiar no Senhor. Quantas vezes eu já na rua ou em casa mesmo dobrei o joelho e orei a Deus e disse: Senhor, me cura, Senhor, repreende essa dor, repreende esse mal que eu estou sentindo, Senhor, porque eu não posso ter Deus só para quando eu vier aqui no templo e orar e buscar a Deus, a presença de Deus. Eu preciso de Deus real na minha vida todos os dias. A cura e a bênção dele está à minha disposição, e a obra do Senhor é completa. A cura espiritual precede a cura física. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A vontade de Deus é curar tanto a alma quanto o corpo. Então é a vontade de Deus. Tem pessoas que cuidam do corpo, mas não cuidam da sua alma. Hoje as academias estão cheias de pessoas, mas e por que as igrejas não estão cheias? É porque as pessoas são que nem o jovem rico, que não querem abrir mão de muitas coisas que estão enraizadas no seu coração. Se as pessoas descobrissem o amor de Jesus, a palavra de Deus, veriam que teriam cura para muitos problemas na sua vida. Em Isaías nos fala isso, que Ele tomou sobre si, ou seja, Ele pegou de nós, tirou de nós e colocou sobre seus ombros todas as nossas enfermidades e todas as nossas doenças. Quando Jesus morreu na cruz, Ele já tinha previsto o câncer, e Ele disse assim: eu vou levar o câncer e vou colocar sobre mim, para que quem orar, eu vou curar o câncer. Aí você me pergunta: pá, mas irmão, e por que Deus cura uns e não cura outros? Isso é um mistério da vontade divina. A nossa mente não pode alcançar os propósitos maiores de Deus. Mas eu não acredito daqueles que dizem assim: porque isso para mim não é o certo. Tu não recebeu a cura porque tu não teve fé. Muitas pessoas falam assim, quando um pregador, um presbítero, alguém ora, aí e vai perguntar para o irmão, pai, irmão, por que eu não recebi a cura? É porque tu não teve fé. E às vezes a pessoa teve fé. Então é muito, irmãos, nós temos que confiar em Deus para a nossa cura. E Deus tem as respostas de tudo. O próprio Jesus falou que no tempo dele havia muitos enfermos, muitos doentes. A cura divina, irmãos, e os desafios atuais. As enfermidades, irmãos, estão vindo e atacam as doenças. Elas são um dos maiores casos de sofrimento. Rapidamente aqui, irmãos, eu quero contar um testemunho. Eu ia lá na minha cidade visitar uma senhora que a filha dela nos pediu para ir orar por ela. E aí nós começamos a ir, eu e outro rapaz, e começamos a orar, irmãos. Quando chegou, aquela senhora não foi curada, mas ela partiu salva. Tanto que ela sentava na cama, levantava os braços para o céu e glorificava Deus enquanto a gente estava orando. Partiu salva. E isso é muito importante dizer, que antes da cura física que Deus quer nos dar, é a cura da alma. A alma está nas mãos de Deus. A alma está segura em Deus, andando segura no seu refúgio, que é Deus, é o esconderijo da alma. Então, irmãos, as enfermidades, elas não podem nos fazer nós desanimar da nossa vida. Deus permite por causa do pecado, mas nós temos um escape, que é a palavra de Deus, é o refúgio em Deus, é a confiança em Deus, é nos colocar na vontade de Deus. Eu sei que muitos pensam assim: mas eu quero ser curado. Mas Deus sabe,
Deus conhece a tua vida, Deus conhece teu interior, todo o teu interior, Ele sabe o que Ele pode fazer, o que é melhor para ti. Tanto que Ele ensinou Ezequias estava doente e Ele disse: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. E Ezequias se virou e chorou ao Senhor, e Deus ouviu aquele clamor. E às vezes Deus permite as enfermidades na nossa vida para que nós nos voltemos para Ele, como Ezequias se voltou. Então nós temos que ver as coisas de Deus. Uma coisa, povo de Deus, eu quero dizer: às vezes a fofoca, a maledicência, a murmuração, criticar os outros, isso aí também provoca enfermidades na vida das pessoas. Porque Arão e Miriam falaram contra Moisés, e aí Deus disse, chamou os três à sua presença, a nuvem desceu sobre o tabernáculo, e Deus disse assim: quando houver profeta, eu falo com ele em visões ou em sonhos, mas não como o meu servo Moisés, porque é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, porque ele vê a semelhança do Senhor. Como não tivesse temor de falar. E naquela hora Miriam ficou leprosa, por causa da murmuração, da fofoca, da maledicência, que ela abriu a sua boca. Ficou totalmente enferma durante 7 dias. Imagine, irmãos, a doença brotar no corpo. E assim foi com Miriam. Então tenhamos muito cuidado com isso. Mas ela, após 7 dias, passou vergonha. Todo o povo, quase 2 milhões de pessoas esperando por ela, porque não tinha enfermidade no povo. Deus prometeu que havia curado, que tinha cura. E aí estava ela sozinha, separada de todo o povo, por causa de haver feito uma coisa errada. E por que Arão não ficou também leproso? Porque sobre Arão estava o óleo da unção, e Deus respeitava aquele óleo, não a pessoa, mas Deus respeitava aquele sacramento, aquele mandamento que Ele havia dado. Porque não é o cargo que faz alguma coisa na nossa vida. O cargo é importante, mas Deus, na enfermidade, Ele faz aquilo que é melhor para a sua vontade. As enfermidades entre os crentes é que nem eu estava falando aqui. Nós pensamos assim, que Deus cura ou que somos super-homens. Não. Se Deus Ele permite enfermidade, nós passar por problemas, encontrar coisas na nossa vida que nós nunca pensamos que haveríamos de encontrar. E também, irmãos, a doença também não podemos confundir com um espírito que está na vida da pessoa. Tem enfermidades que são provocadas por espíritos, mas também há enfermidades que vêm sobre o nosso corpo por diversos fatores diferentes, irmãos. Então nós temos que ter muito cuidado. Há pessoas que são libertas de demônios e ficam curadas realmente, porque a enfermidade é maligna. Mas quando existem enfermidades na nossa vida, Deus sabe. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, ele pediu 3 vezes ao Senhor que tirasse dele, e o Senhor não tirou. Nós vemos assim Lázaro, que Jesus falou, Lázaro se converteu, mas viveu a vida inteira com chagas, e foi levado para o céu. Então existe, nem tudo é porque está em pecado. Aquele irmão está doente ou está passando uma enfermidade, a superstição do povo sempre diz que está em pecado, mas às vezes não é assim. Então, irmãos, para resumir, é isso, irmãos amados: a cura divina na Bíblia, a cura como a parte da salvação, e os desafios que nós temos enfrentando e que vamos enfrentar. Eu digo assim, irmãos, aqui em São Leopoldo nós temos que crer na cura divina, temos que crer na cura do povo, não pensar que esse vírus é maior, não deixar nos desanimar como as pessoas aí fora nós estamos vendo, e as pessoas estão desesperadas, ficando radicais por causa da sua crença
em qualquer coisa, menos em Deus. Vou estar passando para o pastor Paulo estar fazendo a conclusão em nome de Jesus. Obrigado, irmão Hamilton. Deus abençoe por essa explanação da nossa escola, tópico a tópico. Meus irmãos, aqui dando a nossa contribuição também, eu sei que cada professor que está aqui poderia dar essa contribuição, e depois nós vamos fazer isso orando por você que está em casa, orando por você que vai estar assistindo. Nós temos aqui a presença da irmã Tânia, que representa as mulheres, e as mulheres são o maior número de frequentadoras da escola bíblica, irmãos, Então eu sei que até na live aí pode ser que tenha mais mulheres do que homens ao vivo, mas que bom, e Deus é poderoso. Mas eu gostaria de ressaltar, irmãos, que se nós analisarmos cronologicamente, o que trouxe para as enfermidades, o que trouxe a maldição para o corpo físico, para o ser humano, foi o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você olhar em Gênesis, Adão andou com o Senhor e ele não provou das enfermidades. Mas no momento em que ele desobedeceu à ordem divina, a Bíblia diz que o pecado veio sobre a humanidade, com ele veio as pestes, inclusive as ervas daninhas. Nós sabemos que gerou a maldição que veio sobre a terra e sobre o ser humano. Então nós entendemos que Adão tinha uma vida, veja bem, se nós olharmos por esse prisma aqui que eu estou abrindo agora, para você analisar, porque isso é uma escola, se nós olharmos Adão, enquanto ele andou nos ensinamentos de Deus, ele desfrutou de uma saúde física perfeita, ele se alimentou, irmão, de frutos, Se nós perguntar quem é que era o primeiro vegetariano da terra, era Adão. Por quê? Adão, ele no primeiro momento, ele se alimentava das frutas e das raízes, enfim, até que Deus então ordenasse quais os animais, quais as carnes ele poderia comer, E claro que depois que ele desobedeceu também, comendo o fruto proibido, ele passou a sofrer as consequências do pecado, e com ela vêm as enfermidades que levaram, inclusive, e que levam até hoje à morte. Mas o segundo Adão, são dois Adão. O primeiro é o Adão do Jardim do Éden, o segundo é Jesus. E Jesus, ele veio para levar sobre si as nossas enfermidades. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras somos sarados. Então a enfermidade já estava no mundo. E veja bem que se você olhar biblicamente, cronologicamente, Deus sempre curou. Olha só o que diz Gênesis no capítulo 20 e versículo 17. Você vai ver como a cura está presente na Bíblia Sagrada. Diz assim: e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Veja bem que você vai encontrar lá na Bíblia, você vai encontrar lá em Gênesis já Abraão orando por uma família, a família de Abimeleque, e a mulher vendo a ter, inclusive, ser sarada do seu ventre e ver que irá gerar filhos. Então veja como Deus age. E você vai ver também, e aí você vai ver, irmãos, você vai ver em Êxodo capítulo 15, Números capítulo 12, Números capítulo 21, Deuteronômio 7, Deuteronômio 32, e aí você vai vendo até chegar lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 14 ao 16, que eu quero ler com você, que é uma coisa que parece estar em desuso hoje, mas é uma coisa que nós provamos muito. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você lembra, dos grandes milagres que Deus fez na tua vida. Eu mesmo, irmãos, logo que eu comecei o meu ministério, eu sofri de um mal que era crônico, porque o meu pai já tinha sofrido, que era infecções e problemas renais, muito forte, com horas e horas de febre, muito ardente, com
a minha esposa tinha que colocar sobre a cama toalhas para que eu suasse aquela febre e encharcasse as toalhas. E de vez em quando eu tinha que trocar as toalhas, logo que eu casei. Mas um dia, eu já fazendo um tratamento com um médico especialista nesta área de rins, eu orei ao Senhor. E eu disse: Senhor, o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida. E quando eu orei ao Senhor, eu senti que o Espírito Santo de Deus me visitou. E quando eu ministrava uma palavra para a igreja, eu senti a mão de Deus que tocou nos meus rins. E a partir daquele momento eu fiquei curado e não tive nunca mais nada nos meus rins. E acabou um problema crônico que meu pai tinha e eu também acabei tendo. E aquele problema acabou porque o Senhor, com a sua mão poderosa, retirou toda aquela enfermidade. Então eu sei que você também, na tua casa, você que está aí, você também tem um testemunho. Se você quiser inclusive relatar nos comentários ali, coloque, para aumentar a fé do povo, porque eu tenho certeza que todos nós aqui temos grandes milagres que Deus fez. Eu tenho certeza, e Ele ainda faz. Olha só o versículo aqui que eu citei, Tiago capítulo 5 e 14, é algo que parece que caiu em desuso, mas é necessário que nós falemos, para que os irmãos também possam entender que Jesus ainda cura e precisa de algumas coisas. Diz assim: está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós aí doente? Tem alguém enfermo? Né? Chame os presbíteros da igreja, ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E olha só aqui o detalhe: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Glória a Deus. Veja bem que o poder da oração, o poder da fé, da unção com óleo, né? Mas o poder que Jesus levou sobre si, ele sara a tua enfermidade, ele sara tuas dores. Veja que o ministério de Jesus foi marcado por curas. Eu lembro-me agora daquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos padecia de uma enfermidade. Ela não conhecia Jesus, mas ela começou a ouvir falar de Jesus, até que a sua fé aumentou, e bastou um toque nas orlas de Jesus para que ela ficasse sã, curada, tanto da sua alma quanto da sua enfermidade física. Eu me lembro também de uma mulher que andava curvada há, se não me engano, 18 anos encurvada, e a Bíblia diz que aquela enfermidade era de ordem espiritual, porque um espírito mau veio sobre aquela mulher ficou curvada, não podia ver mais a face das pessoas, estava corcunda, estava quase, ela estava impossibilitada. Mas sabe onde que Jesus encontrou essa mulher? Encontrou ela no templo. Jesus encontrou ela no templo, porque certamente ela orava e buscava ao Senhor. É interessante que a palavra diz que Jesus encontrou ela no templo, quer dizer que encontrou ela orando, encontrou ela buscando a presença de Deus. Tanto que a Bíblia diz que ele se compadeceu dela. A Bíblia diz que ele teve compaixão dessa mulher que há 18 anos andava encurvada e não conseguia ver a face das pessoas. Mas ele chegou naquela ocasião e ele curou aquela mulher, repreendeu aquele espírito mau que estava sobre aquela vida. Então, o que nós estamos trazendo aqui, estamos passando por esse momento de pandemia, que é bíblico também. É bíblico que as pestes aumentariam, porque o pecado ele vem desenfreadamente. O mundo, a humanidade, vem caminhando a passos largos para a perdição, para o pecado. Os pecados de ordem de ordem física, os pecados de sexo desenfreado, explicitamente. Você tem visto tanta coisa, tanto pecado, tanta atrocidade que tem acontecido, inclusive com as crianças. E Deus, ele trata a humanidade. Ele trata eu e você que somos salvos, que conhecemos a palavra de Deus.
temos que crer no Deus da Bíblia, no Deus da palavra, e entender que nós estamos passando por aquilo que é a correção de Deus para a humanidade, mas que nós vamos estar guardados, como diz a palavra, na concha da mão de Deus. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você está diante de Deus, é Ele o teu refúgio, é Ele a tua fortaleza. Então, Jesus, Ele cura. Pense quantas vezes nós tivemos que orar pelos nossos filhos. Eu mesmo, há poucos dias, tive que orar pela minha filha, mas pude ver a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Aqui o irmão Paulo, com seu filho, passou um período difícil também. Quando era criança, me contou essa história para edificar minha fé, né? Mas ele hoje pode desfrutar das bênçãos de Deus, porque orou e Deus ouviu e curou e sarou, né? Os irmãos que estão aqui, né? Eu já ouvi do irmão Maurel também o seu testemunho de quanto Deus fez, e eu tenho certeza que Ele ainda vai continuar fazendo por você, e Ele quer fazer através de mim e de você, através de nós. Basta nós usar a nossa fé, basta nós orarmos. Quando tiver alguém enfermo, a primeira coisa é orar e repreender as enfermidades, seja elas de ordem psicomática, seja ela de ordem espiritual, seja ela física, né? E irmão, eu quero trazer aqui para vocês, antes de encerrar, já vamos ter um período de oração aqui, que eu vou convidar todos aqui para orar. Inclusive eu quero começar, quero que a Tânia depois venha orar por nós. Escute, irmão, tem enfermidades que você vai enfrentando as lutas, as dificuldades, e isso comprovadamente, porque a mente humana, ela é muito poderosa. É por isso que Deus disse: guarda o teu coração, porque dela saem as saídas da vida, procede a saída das vidas. Não estava falando do miocárdio, não estava falando do músculo que bombeia o sangue, mas estava falando da mente, estava falando das emoções, da onde é gerada as emoções, estava falando da alma. E muitas enfermidades é porque a pessoa está enferma na alma e reflete no seu corpo físico. Muitas enfermidades são da alma, psicomáticas, que precisam ser tratadas, e precisa ser confessado, precisa ser orado, precisa ser curada a alma das pessoas, para que reflita no corpo físico. O irmão Hamilton aqui ressaltou a questão da enfermidade que veio, a lepra que veio sobre a personagem bíblica, quando ela se colocou contra o homem de Deus, né? Quantas vezes tem pessoas que andam enfermo por causa da murmuração? Por causa da murmuração, irmãos, é algo terrível que ataca a nossa alma. Ela diz os estudiosos que é como você morrer envenenado, só que tomando um gole por dia do veneno. Esse veneno vai entrando e ele vai destruindo a tua alma, e logo ele está no corpo físico. E comprovadamente o estresse que as pessoas têm passado, elas refletem 80 e poucos % das enfermidades hoje, são do reflexo da vida que as pessoas têm levado, seja ela na má alimentação, não dormindo bem, e seja ela também não conseguindo controlar o seu sistema nervoso, a sua mente, falando demais às vezes, murmurando de tudo, não sendo grato. Uma das coisas que nós precisamos entender, que é um antibiótico para a prevenção de enfermidades, é ser grato a Deus a todo momento. Seja grato a Deus, irmão. Não sei como é que você está vivendo no dia de hoje, mas agradeça a Deus. Seja grato ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Glória a Deus. Que você possa receber na tua casa esta palavra. Eu sei que hoje é diferente a forma que nós estamos fazendo a nossa escola. Normalmente nós temos 3 aqui, pessoas para dar o seu parecer, mas hoje nós estamos fazendo diferente, para que você aí em casa também seja edificado através desta escola. Jesus ainda cura, irmão. Jesus ainda cura. Ele quer curar você, Ele quer libertar você, e esse momento que nós estamos passando é um trato de Deus para a terra.
É um trato de Deus com os governantes que desenfreadamente estavam vivendo no pecado. Lembra do pecado? Né? Na corrupção, desenfreadamente fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Deus está tratando com a humanidade, mas a igreja do Senhor vai passar triunfante e vai cantar o hino da vitória. E a igreja do Senhor, se não puder abrir mais as portas, irmãos, a igreja é você. E nós nos encontraremos lá no céu, lá na glória, porque essa é a promessa de Jesus para nós. Amém? Então que Deus possa curar as tuas enfermidades. Que Deus, assim como te salvou, assim como te salva no dia de hoje, Ele cura também as tuas enfermidades. Eu vou convidar os meus companheiros aqui a se colocarem em pé, e nós vamos fazer algumas orações. Eu quero orar neste momento, porque nós sabemos que nós estamos hoje em jejum. Eu convido você que está no teu lar, a pegar a tua família e ter esse momento de ação, porque nós estamos jejuando pela nossa cidade, pela saúde pública da nossa cidade, que é um dos assuntos da escola também. Nós estamos orando para que Deus possa agir no meio do povo, Deus possa agir com cura, com milagre, mas Deus possa agir com salvação também, que é hoje o que nós precisamos para a humanidade. E Deus possa guardar os nossos, Deus possa guardar, porque a igreja sempre esteve orando pelas pessoas que estão trabalhando, né, em prol da humanidade. Então que Deus possa guardar os médicos, os enfermeiros, que Deus possa dar ânimo para eles, para aqueles que trabalham diretamente com o doente, os cuidadores de enfermos, aqueles que cuidam de idosos. Que Deus possa dar ânimo e coragem para eles, porque são tantas perdas que elas vão desanimando, desencorajando. Mas nesta manhã eu convido você a nós levantar um clamor pela nossa cidade, o nosso estado, para que Deus haja em favor dessas pessoas. Vamos orar, depois a irmã Tânia vai orar, depois nós vamos convidar mais alguns de nós aqui, vamos passar aqui e vamos orar. E eu convido você a levantar um clamor na tua casa, um clamor de oração, tá bom? Querido e amado Deus, a tua palavra, Senhor, nessa manhã nos ensina, nos dá respaldo, que mesmo em meio, Senhor, à multidão dos pecados, mesmo que na maldição, ó Deus, do pecado esteja sobre a humanidade, sobre o mundo, mas o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor levou todo o pecado da humanidade sobre si. A tua palavra diz que pelas suas pisaduras somos sarados, Senhor. Eu quero pedir nesta manhã, em clamor, junto com os meus companheiros, junto com essa família que está na sua casa, orando, intercedendo, Pai, que o Senhor venha com o seu poder sarador, com o seu poder restaurador, que o Senhor venha sobre as vidas, sobre esta cidade, Senhor, de São Leopoldo, sobre, Senhor, este estado do Rio Grande do Sul, sobre este país, ó Pai, que está sofrendo, que muitas vidas estão sendo aniquiladas. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui clamando pela saúde pública do nosso país, do nosso estado, do nosso Rio Grande do Sul e da nossa cidade de São Leopoldo. O Senhor sabe que muitas vezes, por muitas ocasiões, a igreja se levantou para orar, crendo na tua palavra. Diz que se meu povo, que se chama pelo teu nome, me buscar, o Senhor ouviria do céu e sararia a sua terra. Nós estamos precisando de uma cura para a nossa terra. Nós estamos precisando de uma cura para o nosso estado, nossa cidade. Entra nos hospitais, Senhor, e repreende espíritos de enfermidade, repreende esse espírito pandêmico, repreende a morte, Senhor, nos hospitais. Senhor Jesus, trazendo ânimo para os que trabalham, Senhor Deus, incansavelmente nos hospitais, inclusive irmãos nossos, como o Senhor Jesus, ó Deus, a Miqueira, que é filha do irmão Paulo, e está, Senhor, trabalhando por horas e horas a fio, ó Pai querido, para ajudar. Senhor, o Senhor tem confiado aos médicos, aos enfermeiros, esta profissão, ó Pai, mas nós queremos orar pelos teus filhos, os médicos, os enfermeiros que estão com cargas horárias
maçante, com dificuldade, muitos deles atingidos pelo vírus. Deus vivo e santo, os auxiliares, aquelas pessoas que trabalham na limpeza geral, como nós vimos ali no Santo Antônio, que havia uma redução de 60% do efetivo por causa do coronavírus. Deus, nós pedimos ânimo para essas pessoas, nós pedimos coragem para essas pessoas, nós pedimos, Senhor, que o Senhor os use ali, ó Pai. Deus, tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia do nosso país, não deixa que o povo venha perecer por causa do pecado, mas auxilia e ajuda quem está trabalhando, Senhor. Ó Deus, às vezes 36 horas, às vezes 24 horas, incessantemente, Senhor. As crianças que estão enfermas, como naquele hospital ali que vimos, Senhor, grandes milagres do Senhor, crianças que os seus corações eram trocados, ó Pai, e eles estão ali, Senhor, quem sabe vão ser um testemunho da Tua palavra, Senhor, por aonde andares. Deus, eu oro nesta manhã, eu levanto a minha voz em clamor e oração, pedindo, Senhor, pela nossa cidade, pedindo pelo nosso país. Eu oro agora e continuamos aqui orando, intercedemos porque cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, que aonde estiver uma pessoa doente, uma pessoa enferma, que nem a irmã Teresa que está ali, Senhor, que caiu, ó Pai, Deus, sara ela, cura ela agora, para a glória do Teu nome, porque o Senhor, Deus, a Tua palavra nos prometeu, e nós oramos, e a Tua palavra diz que a oração da fé, ela tem poder para sarar, ela tem poder para curar. Senhor, continua conosco, com os nossos companheiros que aqui estão, prostrados, de joelho, pedindo, tenha misericórdia, Senhor. Deus, nós oramos por aqueles também que estão necessitados, Senhor, quem sabe do alimento no seu lar, na sua casa. Que, Senhor Deus, e quem sabe esta pandemia trouxe o fechamento do seu comércio, o fechamento das suas atividades, o desemprego, a miséria, mas Tu és poderoso para atender esse pai de família. Não deixa que ele venha a sofrer, ó Pai, mas atende o clamor de um pai de família que está orando pelos seus filhos, está orando, Senhor, nesta manhã e pedindo pela sua casa, pela providência divina. Deus, Tu és um Deus de providência. Nós oramos por todo o comércio, as irmãs que estão com seus salões fechados, com as suas lojas fechadas, o comércio, Senhor, de modo geral, que está precisando. O Senhor sabe que enquanto estivermos aqui, temos a necessidade, Senhor Deus vivo. Agora, Senhor, tenha misericórdia, ajuda, Senhor, as pessoas que estão desesperadas muitas vezes, ó Pai, não sabendo como fazer para pagar, Senhor, os seus compromissos, mas o Senhor é poderoso. Visita esta pessoa, dá ela graça, dá ela sabedoria, para que ela possa saber como agir no meio desta crise. Meu Deus, nós oramos porque cremos, na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é poder, a Tua palavra está chegando aos lares neste momento, através do Teu Espírito Santo. Visita as casas, visita os lares, Senhor. Visita as casas, os lares, os hospitais, as clínicas geriátricas, os asilos, Senhor. Visita agora, nesta manhã, e sara a nossa terra, sara a nossa cidade, sara o nosso estado, dá discernimento aos nossos governantes, aos nossos líderes, Pai, dá a eles visão, repreenda este espírito, Pai, que veio sobre os nossos administradores, ó Deus, ó, esse espírito de politicagem que só quer ver, ó Deus vivo, e pensar na política, mas que eles possam compadecer, ó Deus, do ser humano, que eles possam compadecer das pessoas que estão sofrendo, e eles venham usar dessa
uma nação tão rica, Senhor, mas que foi assolada pela corrupção, foi assolada pelo pecado, e o povo está sofrendo. Não deixa mais o povo sofrer, ó Deus, mas socorre o povo, socorre o necessitado. O Senhor é aquele que veio para os fracos, oprimidos. O Senhor é aquele que peleja por aqueles que necessitam e precisam. Nós precisamos da sua ajuda, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós precisamos e continuamos aqui na tua presença. No nome de Jesus, Deus, eu te agradeço, Senhor amado, por esta oportunidade, Deus. Muito obrigada, Senhor amado, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo teu amor, Senhor. Estamos na tua presença, Senhor, para glorificar o teu nome, exaltar o Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor amado, no qual, Senhor, estamos agora, Senhor, na tua presença, te agradecendo, Senhor amado, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito, Senhor, por nós, Deus, e por muito mais ainda que o Senhor há de fazer, Senhor. Nesta manhã, Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui glorificando, exaltando, Senhor, o teu nome, Senhor, porque tu és Deus, tu és maravilhoso, Senhor, tu és maravilhoso, tu és tremendo, Senhor, e nós glorificamos o Deus, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar, tu és bem-vindo nas nossas vidas, tu és bem-vindo, Senhor. Nós te damos total liberdade, Senhor, para que o Senhor cumpra, Senhor amado, em nós, Deus, o desejo do teu coração, Senhor, que é tua única doação, Pai, é de nos curar, é de nos purificar, é de dia da laisuriana. Espírito Santo, obrigada por tudo, Senhor. Obrigada, Deus, por esse amor que tu tens por nós, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem cumprido, Senhor, nas nossas vidas, Senhor amado. Nós te louvamos nesta manhã, nós te agradecemos nesta manhã, Senhor amado. Sabemos, Deus, que estamos passando por uma prova, Deus. Sabemos, Senhor amado, Senhor poderoso, que muitas pessoas agora estão nos hospitais, Senhor. Estão lá, Senhor, com os aparelhos, Deus, ligados, Senhor. Nós clamamos, Deus, por estas vidas, Senhor amado, Senhor poderoso, que estão agora enfermas, Deus. Oh, Senhor, com diagnósticos de morte, Senhor. Mas tu és o Deus que sara, Senhor. Tu és o Deus, Senhor amado, Pai poderoso, que estende as tuas mãos de poder, Senhor, e cura, Senhor. Olha, Deus, para estas vidas. Olha para muitos irmãos nossos que estão, Senhor, agora doentes, Deus, com esta enfermidade, Senhor. Que as tuas mãos possam tocar agora, Senhor, estas vidas, Deus, e fazer um milagre, Senhor, que só o Senhor faz, só o Senhor pode, Deus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, creia que o Senhor pode fazer, creia que o Senhor é Deus que pode fazer um milagre na tua vida. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos irmãos que estão com nós nesta corrente de oração, nós queremos convidar aqui agora para encerrar, né? Eu quero estar ungindo o irmão Paulo também, que essa semana não esteja aqui bem. A Bíblia diz que é para nós ungir a oração da fé, ela sara. E nós queremos convidar o pastor Elodir, que eu vi está aqui entre nós, para vir aqui fazer mais esta oração, para nós encerrar esse clamor, irmãos. E vamos continuar orando e clamando. À noite nós vamos estar aqui, outros irmãos estarão aqui para ministrar uma palavra e para orar. Vamos passar este dia de oração, clamando ao Senhor, para que Ele possa entrar com providência. E creia nas promessas de Deus para a tua vida, você não vai perecer, no nome de Jesus.
Enquanto o Melodir agora vai orar, fazer mais oração. Deixar que o Espírito de Deus conduza este momento de clamor e de oração. Nós vamos estar também pondo as mãos sobre os irmãos e orando pelos irmãos, em nome de Jesus. Pai querido, aqui estamos na tua casa nesta manhã, Senhor. O nosso coração material, voltadas para ti. Deus, nos brigando, Senhor, pelos interesses desta vida, mas entregando nas tuas mãos, ó Pai querido, todas as situações, Senhor, adversas que têm se apresentado, ó Pai querido, é neste presente tempo em que estamos vivendo. Mas nós, como teus filhos, nós, como igreja, Senhor, aqui estamos a falar com o Senhor, reconhecendo a nossa dependência em Ti, reconhecendo a nossa necessidade de estarmos na Tua presença, Senhor, clamando por cada vida, por cada família. Toma nas tuas mãos a tua igreja, Senhor. Toma nas tuas mãos como vaso, como instrumento. Diante, Senhor, do caos, diante de tudo, ó Senhor, que tem se levantado. Mas a tua palavra nos diz, Senhor, que aonde abundou o pecado, a tua graça entra. Onde há, Senhor, aquilo que é impossível para os homens, o Senhor entra com providência, porque temos aprendido na tua palavra, Senhor. É na tua palavra que tantos ensinamentos tem para nós, em que muitas situações o teu povo, a tua nação, Senhor, não sabia mais o que fazer, mas se colocava na tua presença, com jejum, com consagração, entregando todas as causas nas tuas mãos, e a tua intervenção, o teu milagre ocorria. E neste momento, ó Pai querido, nós não confiamos em nada, naquilo que é humano, no conhecimento, Senhor, nas técnicas, não, mas é em Ti, Jesus, no poder que há no Teu nome, e que possamos transmitir, ó Pai querido, aonde estivermos, por onde passarmos, Senhor, e dizer que há uma saída na Tua pessoa, no Teu nome, Jesus. Nós confiamos, nós cremos na Tua palavra, nós temos aprendido e confiamos, e por isso, Senhor, nos dobramos diante de Ti e clamamos pelo Teu socorro, pelo Teu milagre, pela Tua direção e sabedoria, em nome de Jesus, ó Pai, sobre a Tua igreja, sobre cada família, Senhor, sobre cada líder religioso, os líderes políticos, nós apresentamos para Ti. Toma e realiza aquilo que é necessário para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e agradecemos